Boa noite. Tá me ouvindo, Ana Rogéria? Estou sim, doutora Norma. Boa Agora noite. sim. Então, boa noite, Ana. Boa noite a todos que nos acompanham. A Leila já entrou aqui, nos dando boa noite. Grupo lindo do Evangelho no Lar. Beijo no coração. Obrigada, Leila. Obrigada a todos que nos acompanham. Obrigado às redes parceiras, né? Obrigado à Rede Amigo Espírita. Obrigada, TV7. Obrigada, TV Secal. O Centro Espírita Allan Kardec, Conchal. E a Casa Espírita Seara de Luz. Né? A Rádio Portal da Luz. Todos que já estão nos acompanhando. Muita gente aqui já entrando. Né? Cadê aqui? Nós estamos com a Vilma, com o Luiz Fernando, com a Juliane, com o Fábio, Kleber, a turma aqui, né? E a nossa querida Eliane, por algum motivo não entrou ainda. Se ela entrar, a gente, né, vai dando continuidade com ela. Se não, a gente começa, né, Ana? A gente não sabe as razões, né? Imprevistos acontecem. E hoje nós Verdade. estamos aqui com a querida Ana Rogéria, para nós fazermos o nosso Evangelho no lar, que diariamente, de segunda a sábado, às 6h15. Nos domingos a gente recebe lá de Portugal, da Casa com o Evangelho, não é isso? Do Felipe, lá de Portugal, às 18h30. 15 minutinhos depois. Apenas 15 minutinhos depois. Então vamos lá, né? Ana, você faz a nossa prece, eu vou fazer a leitura da mensagem do Evangelho, certo? Depois você faz o sorteio, a leitura da mensagem de Jesus no lar. Todo mundo sabe, quando eu estou, meu livro escolhido para a preparação é Jesus no lar, né? Porque a gente traz aquelas conversas, né, maravilhosas de Jesus na casa de Pedro, onde o povo ali se reunia, né, em volta de Jesus para tirar dúvidas, receber orientações, esclarecimentos. E Jesus sempre traz uma belíssima lição. E essas lições foram registradas para nós pelo nosso querido benfeitor espiritual, Neio Lúcio, pela mediunidade de Chico Xavier. Então, é um livro lindo, que cada história vale a pena a gente ler quantas vezes forem necessárias. Estava dizendo aqui na Rogéria, antes, quando a gente estava nos bastidores, que quando terminar, me parece que são 50 lições, a gente começa tudo de novo. Eu tiro por mim, porque eu adoro ler, e cada vez a gente tem um entendimento melhor. E são lições do cotidiano, comentadas por Jesus, histórias trazidas por Jesus, né? Então vamos lá. Ana, você faz a prece, certo? Depois eu entro com Jesus no lar. Então vamos nos conectar neste momento com Deus, com Jesus, nossos anjos guardiões, para que possamos, neste momento de conectividade com a força maior, com o Criador, com o nosso irmão Jesus, recebermos as orientações que necessitamos para internalizar na nossa mente, no nosso coração, transformando o nosso íntimo, e a gente possa cumprir, praticar a lei de Deus, que é a lei de amor, e possamos entender a palavra e possamos praticar, porque só ouvir não adianta. Temos que nos melhorar de acordo com o que ouvimos. Muito obrigada, Senhor, meu Deus, Jesus, Maria de Nazaré, nossos anjos guardiões. Que assim seja, graças a Deus.
Graças a Deus, né? Então, vamos à lição de hoje de Jesus no Lar, que é mais uma das lições super interessantes. A lição 22, o talismã divino. E aí, Neio Lúcio começa escrevendo. Entabularam os familiares na casa de Simão Pedro, vocês sabem, né? Entabularam os familiares, interessante palestra acerca das faculdades sublimes de que o mestre dava testemunho amplo, curando loucos e cegos. Quando Isabel, a zelosa genitora de João e Tiago, indagou sem preâmbulos: Senhor, terás contigo algum talismã de cuja virtude possamos desfrutar? Algum objeto mágico que nos possa favorecer? Jesus pousou na matrona os olhos penetrantes e falou, sorrindo. Realmente, conheço um talismã de maravilhoso poder. Usando-lhe os milagrosos recursos, é possível iniciar a aquisição de todos os dons de nosso Pai. Esse talismã oferece a descoberta dos tesouros do amor que resplandecem ao redor de nós, sem que lhes vejamos de pronto a grandeza. Esse talismã descortina o entendimento, onde a desarmonia castiga os corações. Ele abre a porta às revelações da arte e da ciência. Ele estende possibilidades de luminosa comunhão com as fontes divinas da vida. Esse talismã convida à bênção da meditação nas coisas sagradas. Reata relações de companheiros em discordância. Descerra passagens de luz aos espíritos que se demoram nas sombras. Permite abençoadas sementeiras de alegria. Reveste-se de 1000 oportunidades de paz com todos. Indica vasta rede de trilhos para o trabalho salutar. Esse talismã revela 1000 modos de enriquecer a vida que vivemos. Ele facilita o acesso da alma ao pensamento dos grandes mestres. Dá comunicações com os mananciais celestes da intuição. E mais, disse o Senhor, imprimindo ênfase à pergunta. E após sorrir complacente, continuou. Sem esse divino talismã, é impossível começar qualquer obra de luz e paz na terra. Os olhos dos ouvintes permutavam expressões de assombro, quando a esposa de Zebedeu inquiriu espantada: Mestre, onde poderemos adquirir semelhante bênção? Dize-nos, precisamos desse acumulador de felicidade. O Cristo, então, acrescentou bem-humorado: esse bendito talismã, Isabel, é propriedade comum a todos. Esse talismã é a hora que estamos atravessando. Cada minuto de nossa alma permanece revestido de prodigioso poder oculto, quando sabemos utilizá-lo no infinito bem. Porque toda grandeza
e toda decadência, toda vitória e toda ruína são iniciadas com a colaboração do dia. E diante da perplexidade de todos, rematou: o tempo é o divino talismã que devemos aproveitar. Gente, essa me pegou. Boa noite, Eliane. Acho que Boa ela noite, está. Eliane. Está Congelou. congelada, Eliane? Acho que está, né? Ah, Menina, tu esperava por isso, Ana Rogéria? não, Nem eu. Estava que coisa tentando boa. também, como Isabel, a mãe, né, de João e de Tiago, descobri que talismã era esse. É o agora, é o tempo, é o minuto presente, é a oportunidade que a gente não deve deixar passar. É cada experiência, né, em que a gente aproveite para aprender o ensinamento que ela nos traz. É a oportunidade sempre de a gente estar aplicando as leis divinas. Esse é o segredo. Esse é o talismã da felicidade. Incrível, né? Muito Boa profundo. noite, Kleber. A Eliana está voltando. Boa noite, Vilma. Boa noite, Alba. Luiz Barreto, né? A Barcelos, Vilma colocou aqui excelente. Realmente essa lição. Você conseguiu escutar, Eliana, a lição do talismã divino? Não, porque a minha internet está caindo toda hora. Eu E eu vi cheguei, e eu que você cheguei estava daí. congelada, né? É, Pois mas é. eu já li ela, né? Eu já li essa lição há algum tempo atrás, do talismã. Eu estava tentando me lembrar. Você Mas acredita que eu já li há algum tempo atrás, mas assim, não lembrava que era o tempo, que que é era o o tempo, momento de né? agora? Eu não É, lembrava, não. Confesso a vocês que eu não lembrava. Eu estava aqui tentando adivinhar, como Isabel, que talismã era esse. é. E, e é interessante porque Ney, o Lúcio, chama tempo de talismã, né? Talismã é uma coisa assim importante, né? Como é que a gente chama talismã, Norma? É uma Talismã, coisa que você as confia, pessoas né? que usam, né, que usam essa coisa de talismã, né, algum objeto, é Mas como não é se porque você fosse, confia nele, é alguma coisa que como se trouxesse poder, sabe? poder, né? O que eu Pois, então, entendo de talismã, o que eu entendo é uma coisa, o talismã significa, então, tipo assim, um objeto, alguma coisa sagrada, sabe? e tem poder, né? Tem energia. É, que tem então energia, sabe? Então, acho aí que ele eles fala, queriam. isso dá uma grandiosidade ao tempo, né? Se a gente for pensar, isso fortifica o tempo, né? Fazendo esse paralelo com essa metáfora aí do talismã. E Bezerra de Menezes, ele diz que o tempo é dádiva de Deus. É o Olha aqui, eu maior. pesquisei aqui enquanto vocês estavam aí comentando, talismã. Significa objeto gravado com símbolos cabalísticos, ao qual se atribui a virtude de trazer felicidade, de comunicar um poder sobrenatural, etc. Aquilo que possui um poder irresistível, ou efeitos maravilhosos, encanto, sabe? Então, Então, aí, se você bota isso aí, transporta para o tempo, você dá um valor ao tempo que a gente não costuma dar esse valor ao tempo. isso. Né? E aí eu queria fazer um paralelo com Bezerra. Bezerra diz que o tempo é dádiva divina, é presente de Deus,
que tem que ser usado todinho, que não pode emprestar, não pode dar e não pode guardar. Tem que usar. Tempo que você guarda, vou deixar para amanhã. Acabou, né? Esse tempo acabou. Por isso que Jesus, quando ele fala, né? Primeiro ele fala no minuto, não é isso? Cadê? Ele chega aqui e diz: esse bendito talismã, Isabel, é a hora que estamos atravessando, é o momento aqui agora. Cada minuto de nossa alma, né, permanece revestido de prodigioso poder oculto. Ou seja, a gente sabe que a gente tende a desperdiçar muito, né? Deixar as oportunidades passar. Então, cada minuto da nossa existência, e a gente lembra daquele encontro de Jesus com Públio Lentulus, lembra? O que é que Jesus disse para ele naquele momento? Que aqueles minutos, como ele aproveitasse aqueles minutos ali, poderiam significar anos, séculos de ascensão ou de destruição. E ele não entendeu, né? Ele não entendeu. E realmente, um minuto na nossa vida, um minuto, pode mudar todo o roteiro de uma existência carnal ou de várias existências carnais. A gente vê o tempo todo nas histórias, né? Que a gente tem a oportunidade que servem para a gente e tem a oportunidade de refletir através da experiência do outro. Quem foi, meu Deus? Foi a Vivian comentando. A Vivian Fonseca, que esteve aqui entre nós esses dias presencialmente e continua, né, energeticamente. Ela relatando sobre o trabalho que ela faz de assistência nas penitenciárias. E ela relatando o caso de um jovem que, no momento, ele nunca pensou em matar alguém. Nunca passou pela cabeça dele que ele pudesse matar alguém algum dia. Mas, num arrobo, numa impetuosidade, numa impulsividade de uma briga no trânsito, ele matou alguém. E estava na penitenciária já há alguns anos. Então, vocês vejam que é questão de um minuto. A briga no trânsito é um exemplo disso. Quantas vezes? E a gente, se não tiver cuidado, você é tentado, né? Você está ali. Eu lembro que as pessoas, elas estão assim, à flor da pele. Parece que no trânsito, elas desovam, né? Jogam tudo. Eu lembro que uma vez eu vinha, era uma via principal, e a lateral estava congestionada, uma fileira enorme, porque ninguém dava passagem. Aí chegou na minha vez, eu dei passagem, eu disse, não vou dar a todos, eu disse, senão eu vou empacar também essa via aqui, mas vou dar passagem a 3 carros. Por pouco, o cara que estava atrás de mim não saiu para poder, sabe, ele estava ali, me chamou de tudo que é nome, só não foi bonita. Mas tudo que é nome e os mais feios possíveis, em pleno trânsito, com toda a plateia ali escutando, desceu do carro. Acho que se ele tivesse uma arma naquela hora, ele atirava em mim. Então, tudo por quê? Por uma coisa que foi, naquele momento, eu digo, meu Deus, não tem sinal, esse povo não vai sair daqui nunca. Eu vou fazer a minha parte e vou dar passagem pelo menos a 3 carros. Só por causa disso. Aí isso me lembra esse jovem que estava lá, que a Bíblia relatou, que ela teve a oportunidade de conhecer, que simplesmente anos e anos da vida dele ficou estagnado e continua, porque ele está preso ainda, porque no momento do trânsito ele se deixou levar, estava armado e matou alguém. Então, nós precisamos, por isso que Jesus diz, vigiai e orai, não é isso? Para não cair em tentação. Porque um minuto pode decidir a nossa vida, para o bem ou para o mal. Pode gerar anos ou mesmo séculos de destruição. Porque a gente encontra espíritos que estão há séculos, né, presos a um momento de vingança, a um ódio, porque alguém, né, lhe fez o mal e ele naquele momento se conectou, congelou na vingança. Entrou num processo que a gente chama de fixação mental. Outros é no ódio, outros é na inveja, outros na ambição.
né? E por O isso nosso esse talismã do tempo é muito importante que a gente aproveite cada minuto da nossa existência. mesmo. A gente está perdendo oportunidades muito grandes, né? E o tempo que você perde acabou, né? Você não volta mais. Acabou. Não volta mais. Né? Não volta. A gente não pode, como dizia Chico Xavier, não pode voltar atrás, né? A gente pode fazer um novo recomeço, mas o que fez, fez, né? Você não pode voltar atrás e apagar o que foi feito. É, isso é verdade. A gente pode transcender, transmutar, mas o registro fica lá. É sério, né? Isso é de tirar o nosso fôlego, né, gente? É porque isso, a carapuça, né? Porque, de fato, a gente perde, eu perco muito tempo, né? Pois E é, se eu for pensar que é uma dádiva divina, né? é uma dádiva divina. Esse é o poderoso talismã. Quando a gente pensa que muita gente vive atrás, né, de um objeto da sorte, né? A gente tem o tempo. Mas vamos lá, vamos dar Vamos ler. continuidade. Eliane, você sorteia o Evangelho, Ana Rogéria, eu estou com o meu aqui também. Quem vai sortear o Evangelho? Quem vai ler? Eu não sei, eu posso fazer isso. Se a Ana gosta, né, de sortear, né, Ana? Então, Não, pode sorteia, fazer, Ana, o Eliane. Evangelho. Sorteia, a gente Fica à comenta. vontade. Tá. Fica à vontade, Eliane. Pode sortear. Você está aí com a imagem tão linda atrás de você, Ana. Uma imagem tão linda. Pode sortear o Evangelho. Ana Rogéria. É Isso. mesmo, olha. Olha que linda a imagem atrás dela, menina. Está divina. Os quadros foram pintados por um amigo meu, Rapaz, André Vicente. Ele é muito linda. espírita e é pintor. Mora em Ah, Caicó. a gente vê, né? Tem um que aí de espiritualidade, não é? Não é, né? É uma arte realmente assim conectada, né? Conectada com a espiritualidade superior. Então vamos lá, Ana. Então, eu abri o Evangelho e caiu no capítulo 20, os trabalhadores da última hora, item 5, os obreiros do Senhor. Será que vai ter alguma coisa a ver? Começa logo assim, ó. Aproxima-se o tempo, que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel, senão a caridade. Como é que a gente está falando no tempo, né? Então, o tempo, ele é o recurso que traz, né, que Deus nos dá para a gente empregar, né, atos, né, trabalhos, né, ou positivamente ou negativamente. Exatamente, como você, doutor e Eliane falaram. Um minuto pode mudar a vida, né, da gente, ou para o bem, ou para mal. Com desinteresse sem outro modo, senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cento do que tiverem esperado. Ditosos que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Mas ai daqueles que, por efeito das suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá, e eles serão levados no turbilhão.
clamarão: graça, graça. O Senhor, porém, lhes dirá: como implorais graças, vós que não tivestes piedade dos vossos irmãos, e que vos negastes a estender-lhes as mãos, que esmagastes o fraco, em vez de o amparardes. Como suplicais graças, vós que buscastes a vossa recompensa nos gozos da terra, na satisfação do vosso orgulho, já recebestes a vossa recompensa, tal qual a quisestes. Nada mais vos cabe pedir. As recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas da terra. Deus procede, neste momento, ao censo dos seus servidores fiéis. Já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos. Pois aos que não recuarem diante de suas tarefas, é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo o Espírito de Verdade, Paris, 1862. Está sem som, Eliana. Microfone fechado. Desculpa. Logo no início, né, no primeiro parágrafo, o Espírito de Verdade já fala das coisas que foram anunciadas e que se cumprirão. Então, as coisas já foram anunciadas, já estão no Evangelho, né? Aí a gente tem várias passagens que fala o joio e o trigo, né? Haverá choro e ranger de dentes, porque vai haver a separação. E não basta trabalhar no campo do Senhor, tem que ser com desinteresse. É outra coisa que eu achei importante aqui. Não, tá mesmo. Sumiu. É o desinteresse. Porque se você faz com interesse, você já ganhou o seu salário, né? Olha só. Outra coisa aqui, ó. Felizes os que houverem dito a seus irmãos: irmãos, trabalhamos juntos, unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Então, isso deduz que tem que haver uma irmandade de fato, né? A gente se vê como irmão, e todo mundo junto, trabalhando, cada um fazendo o que tem condição de fazer, o que pode fazer, quer dizer, mas como irmãos. E às vezes a gente trabalha junto, mas não é como irmão, é como competidores, quem faz mais, quem faz menos. E aqui ele está dizendo, irmãos, trabalhemos juntos, unamos nossos esforços. Então, unir esforço, cada um é diferente do outro, né? Não, Norma? Então, cada um vai dar o que ele pode dar. Eu não posso dar o que fulano dá, eu vou dar o que eu posso dar. Mas tem que tem que fazer esse trabalho sem desinteresse, com amor, com irmandade entre todos. E aí Jesus vai dizer: vinde a mim, vós, bons servidores, que vos soubeste impor silêncio aos vossos ciúmes, às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Quantas vezes a gente vê a nossa raiva, a nossa vaidade tomando conta da gente, e a gente querendo brigar porque impor, né, o nosso desejo num trabalho que é um trabalho do Cristo. Ele está falando do trabalho do Cristo aqui, é do Evangelho. Quer dizer, a gente ainda precisa crescer muito, né? Tem muita coisa aqui para a gente pensar.
não ficar tão melindrado. Que às vezes uma coisa que a pessoa diz é até bom, né, para você abrir seus olhos naquele aspecto, né? Mas ai daquele que, por efeito das dissensões, houverem retardado a hora da colheita, porque a tempestade virá e eles serão lavados. Então, ai daquele. Gente, eu fico imaginando as coisas, as experiências que a gente tem. Ai daquele que larga o trabalho e acaba atrapalhando a colheita, porque o trabalho, cada um tem a sua função naquele campo, né? Então, quando um sai, um campo vai ficar descoberto. Então, os outros vão ter que cobrir aquele campo. Então, fatalmente, atrasará a colheita. Então, ai daquele que atrasa a colheita, que atrasa a produção de frutos de amor, frutos sazonados de amor. Então, a gente também tem que ter esse cuidado, às vezes, de negar fazer o trabalho, a gente nega fazer, achando que você está atingindo uma pessoa, mas você está, como Norma disse, o trabalho é do Cristo, em qualquer situação, dentro de uma casa espírita, né? Dentro aqui do canal Renovando Consciências, dentro da evangelização, que são processos menores dentro da casa espíritas, menores, mas não de menor valor, talvez de maior valor. Então, mas que a gente não pode atrapalhar. Cada um de nós veio com uma função. A gente pode sempre colaborar naquilo que lhe compete, porque você não pode assumir um outro trabalho que não seja aquilo que você tenha conhecimento. Eu penso assim, né? São tantos pontos aí que você levantou, Eliane, tantos pontos importantes. Um deles é a questão de que todos nós, para Deus, somos pedras preciosas. Somos divinos. Temos as nossas jazidas interiores, temos a sua particularidade, a sua individualidade, todos nós temos um propósito divino. E ninguém é maior ou menor para Deus. Do mesmo jeito que uma mãe que tem 3, 4, 5 filhos, 10, 20. Nunca me esqueço de uma mãe que chorava a perda. Ela tinha 24 filhos. E ela chorava a perda de um, que tinha desencarnado. Tinha sido assassinado, inclusive por engano. E aí ela dizia que as pessoas diziam, mas você tem tantos filhos e está chorando por esse. Ela dizia, todos são importantes para mim. Mesmo que eu tivesse tempo de ter outros filhos, não iria ocupar o lugar daquele. O lugar dele é único no meu coração. E assim somos nós para Deus. Cada um, eu também vejo assim, e vejo que, como somos individualidade, nós temos capacidades diferentes, pelas experiências reencarnatórias. A minha experiência reencarnatória não é a mesma que a sua, não é a mesma que a Ana Carla. Isso faz a gente diferente, nesse aspecto só. Faz a gente me dar um talento que pode ser que a Ana Carla não tenha, mas a Ana Carla tem um talento que eu não tenho. Então, ela não pode, nessa encarnação, não vir expressar aquele talento, mas numa outra ela já expressou, né? Pode também isso. Porque o processo evolutivo nosso vai fazendo com que a gente passe por experiências diversas e vá acumulando os tesouros da experiência na nossa jornada evolutiva. Nessa encarnação, por exemplo, de repente eu venho para ser um servidor da limpeza. Posso ter sido um médico na existência anterior, pode ter sido um juiz, pode ter sido um professor, mas nessa, o meu aprendizado é ser servidor da limpeza. E aí, se você atrapalha esse serviço, você vai atrapalhar tudo o outro. Hoje, se você digamos, for um médico, médica, não faz o que o médico deveria fazer, não é? Isso. Do mesmo jeito, o médico. Que está médico hoje, mas amanhã a necessidade dele, a tarefa divina dele, a tarefa de alma dele é ser servidor da limpeza. Né?
cada um com a sua importância, e a gente viu, né? Porque a nossa sociedade preconceituosa, eu peguei esse exemplo porque muita gente, às vezes eu vejo, os próprios servidores da limpeza, tipo assim, de um lado tem aqueles que exercem outras funções e se acham superiores. Mas também a Entre gente vê eles. aqueles que são servidores da limpeza se achando menores. Todos dois estão equivocados. Eu não tenho que me sentir menor, porque nessa vida, o que me foi oportunizado foi ser servidor da limpeza. Seja numa instituição hospitalar, seja na rua, seja numa casa, num lar doméstico. Se a minha tarefa de alma, nesse momento, por que eu digo nesse momento? Porque Jesus, a gente vê a conexão com a mensagem anterior, a de Jesus no lar. O talismã do tempo, o talismã do agora. Agora eu estou nessa experiência. Daqui a pouco tudo pode mudar. E eu estar numa outra experiência, que vai me oportunizar novos aprendizados. Então eu preciso reconhecer no outro a divindade dele, a preciosidade dele, mas primeiro eu preciso reconhecer a minha, porque se eu não me reconheço, como eu vou reconhecer o outro? Né? E saber que nessa grande rede universal, todos têm o seu papel fundamental para manter a harmonia do universo. A gente vai ver como nas mensagens de Emmanuel, não só nós seres humanos, mas os animais. A gente vai ver, por exemplo, a questão das cadeias alimentares. Tudo tem sua função na natureza. Aquilo que às vezes, por exemplo, nos horroriza, né? Eu lembro eu criança, no quintal da minha casa, eu ouvia as cobras comendo as rãs. E era pavoroso isso. Ouvia o grito, como é que se diz? Não é o choro que fala, mas o desespero, né, das rãs lá, né? Mas quando a gente vai estudar a questão da cadeia, tudo tem a sua função, né? Na ordem divina, tudo tem a sua função. Os animais selvagens, eles têm o seu papel. A gente assiste um documentário e fica ali assim, né? Nós já passamos por aquela condição, mas tudo na natureza tem o seu papel, tem a sua função. E isso é preciso que a gente reconheça, até para que a gente possa valorizar o outro. Né? Mas uma outra coisa que essa lição nos traz, que eu acho interessante, e a Aliane tocou aí, que é a questão do... Muitas vezes até no trabalho, muitas vezes mesmo, e em todos os segmentos religiosos, inclusive os espíritas, a gente quer ser, como os discípulos perguntaram a Jesus, quem é o melhor, quem é o maior? A gente quer ser o melhor, a gente quer ser o primeiro. E aí eu lembro na mensagem, quando você estava falando, eu fui rapidinho pegar a mensagem de Emmanuel, que está no livro de Mateus, né? Quem quiser ser o primeiro entre vós, será o servo. Seja um servidor. E Emmanuel discorre dizendo, nos variados setores da experiência humana, encontramos as mais diversas criaturas a buscarem posição de destaque e postos de diretiva, de evidência. Isso acontece, por incrível que pareça, entre nós, os trabalhadores de Jesus, né? E precisamos estar vigilantes com relação a isso. O meu trabalho tem que ser o melhor. Eu tenho que ser superior. Eu tenho que ficar em evidência. E aí, sorrateiramente, quem entra destruidora, a vaidade. Que é tão perigosa, como diz os espíritos, é tão perigosa quanto o egoísmo, como o orgulho, para semear a destruição. E Emmanuel diz, há pessoas que enveredam pelas sendas do comércio e da indústria, em corrida em frene, por se elevarem nas asas frágeis da posse efêmera. É triste isso, né? Existem empresas que são chamadas, inclusive, de predadoras. Ela tem lucros exorbitantes, mas tem lá uma mercearia pequenininha perto dela,
onde naquela mercearia tem uma família que está sobrevivendo e ela faz tudo para poder eliminar. E ela já tem o lucro exorbitante dela, mas não quer ver, não quer compartilhar com o outro. A gente vê isso muito no comércio, na indústria, como aqui Emmanuel cita. Eu tenho que depredar o outro. Eu tenho que eliminar o outro. Mesmo que eu não precise, mesmo que aquilo que o outro tenha seja o básico para ele. Seja o necessário, não seja o supérfluo, mesmo eu tendo o supérfluo. Muitas elegem a tirania risonha no campo social para se afirmarem poderosas e dominantes. Outras pontificam por meio do intelecto, usando a ciência como apoio da autoridade que avocam para si mesmas. Então, não é só o dinheiro, não é só o comércio, não é só o poder. O intelecto também pode ser, se a gente não souber usar, uma arma perigosa. Não é à toa que muitos cientistas estão sendo adestrados pelas trevas para disseminarem o mal na humanidade. Tem muitos cientistas que, quando desencarnam, já estão lá conectados com eles. Já trabalham aqui, enquanto encarnados, a favor deles. Temos ainda as inteligências que, em nome da inovação ou da arte, se declaram francamente partidárias da delinquência e do vício para sossegarem as próprias ânsias de figuração nas faixas da influência. Todas caminham subordinadas às mesmas leis, elevando-se hoje para descer amanhã. O império econômico, a autoridade terrestre, o intelectualismo sistemático possibilitam a projeção da criatura no cenário humano, a afeição de luz meteórica, riscando instantaneamente a imensidade dos céus. Em piores circunstâncias, aquele que preferiu o brilho infernal do crime esbarra, em breve tempo, com a dureza de si mesmo, sendo constrangido a reunir os estilhaços da vida, provocados por suas ações lamentáveis na recomposição do destino próprio. Grande maioria toma a aparência do comando como sendo a melhor posição, e raros chegam a identificar no anonimato da posição humilde o ponto de carreira que conduz a alma aos altiplanos da criação. Há muitos, né, que mergulham na soberba e acham que para ser, tem até a ilusão que para ser importante aos olhos de Deus, tem que estar em posição de destaque social. E aí eu sempre gosto de lembrar daquele senhorzinho que Chico conta, né? Que chegava mal cheiroso no centro. Vale a pena a gente lembrar. Mal cheiroso, mal vestido, ali numa posição social humilde. E as pessoas não entendiam, os próprios amigos de Chico, porque Chico beijava, Chico abraçava, Chico dava atenção. Você vê o que é o nosso condicionamento social, né? Muitas vezes nos orgulhamos, a gente sabe que o cara é bandido, mas se ele entrar de colarinho, se ele entrar de gravata, bem aprumado na nossa casa e apertar nossa mão, a gente não resiste e vai dizer, olha, o doutor fulano apertou a minha mão, esteve na minha casa. Chega uma pessoa que está com a veste rasgada, porque não tem como comprar, que até está mal cheirosa, porque talvez não tenha nem água para tomar banho. Eu digo isso porque aqui eu tenho a felicidade de colocar uma torneira na frente da minha casa. E os moradores de rua tomam banho. Vem aqui porque não tem. Às vezes vizinhos faltavam na casa deles, vêm tomar banho. Para mim é uma felicidade poder compartilhar, porque imagine, eu agradeço a Deus a aventura de eu ter água, né, para beber, para a higiene, né, corporal. Mas pode chegar alguém na casa da gente que está ali porque não tem água na sua casa, não é porque não quis fazer a higiene. Mas será que a gente vai contar com o mesmo orgulho para os amigos e amigas? Olha, chegou uma pessoa, até tem um coração bom, mas chegou mal cheirosa, fedida lá em casa, eu fiquei agoniada, eu passei mal. É assim que a gente costuma contar.
O outro está fedido pelo mal que ele faz, mas a gente não tem condições de captar. Mas ele tem uma posição de destaque. A gente até sabe o que ele é capaz de fazer. Mas a sociedade o aplaude. E a gente, pelo condicionamento, pela invigilância, a gente respalda esse ser. Que a gente sabe que é um criminoso aos olhos de Deus. E a gente rechaça um outro pela sua posição social. A gente ainda comete esses atavismos psíquicos, né? Pelo nosso atavismo, vejo lá a retaguarda, né? A gente comete isso. Então, o que é que Emmanuel diz, né? Apesar de tudo, porém a verdade permanece imutável. A liderança real no caminho da vida não tem alicerces em recursos amoedados. Quero lembrar que aquele ser que emitiu mau cheiro, que as pessoas até estranhavam, como Chico acolhia, foi recebido quando desencarnou por Jesus. Não se encastela simplesmente em notoriedade de qualquer natureza. Não depende unicamente da argúcia ou da sagacidade. Não é fruto da erudição pretensiosa. A chefia durável pertence aos que se ausentam de si mesmos, buscando semelhantes para servi-los, esquecendo as luzes transitórias da ribalta do mundo, renunciando à concretização de sonhos pessoais em favor das realizações coletivas, obedecendo aos estímulos e avisos da consciência, e por amar a todos, sem reclamar, amor para si, embora na condição de servo de todos, faz-se amado na vida, que nele concentra seus interesses fundamentais. Um tapa na cara, né, pra gente, né? Mensagem maravilhosa. Maravilhosa. O Norma, são 19h03. Pois é, mas assim, o tema é tão palpitante, né? Tem até, fica para outro dia, outra mensagem de Emmanuel sobre o assunto, dando vontade de comentar, né? É verdade. Que sejamos obreiros do Senhor, mas obreiros sem desinteresse, respeitando o limite do outro, acolhendo, todos no mesmo caminho, não, todos rumo à evolução, cada um no seu caminho, com respeito e amor, né? Porque somos todos importantes perante a Deus. Quem vai fazer a prece final? Quem fez A a Rogéria prece? fez no início, não foi? Eu posso fazer. Gratidão, Senhor, por aqui estarmos refletindo sobre os princípios divinos que nos possibilitam o amadurecimento psicológico, espiritual. Auxilia-nos, Senhor, para que sejamos vigilantes, para que saibamos aproveitar a dádiva do tempo, para que saibamos utilizar de forma proveitosa cada minuto da nossa existência, que possamos auxiliar outras pessoas também a utilizarem de forma adequada o seu tempo, que nos conscientizemos que a melhor maneira da gente aproveitar o tempo é aprendendo a lição de cada momento, nos possibilitando internamente e externamente sermos servidores da luz. Servimos quando nos aprimoramos, quando nos aperfeiçoamos,
intimamente. Servimos quando nos propomos, fazendo parte dessa grande rede, a poder compartilhar os recursos que estão ao nosso alcance. Que a luz do discernimento possa envolver todos nós, abrindo as portas do nosso coração, clareando nossos pensamentos, renovando nossos sentimentos, para que percebamos qual o nosso propósito, qual o nosso propósito espiritual, qual a nossa tarefa divina, qual o compromisso que assumimos para manifestarmos aqui no planeta. Que possamos também auxiliar o outro a desempenhar o seu propósito espiritual. Que possamos ser solidários, aproveitando as oportunidades de amenizarmos o sofrimento do outro, e ajudar o outro a se erguer, a se levantar, a caminhar, a seguir na sua jornada evolutiva. Gratidão a todos que compartilham conosco desse momento, e que possamos dar continuidade ao nosso projeto existencial, cumprindo no universo a parte que nos cabe, para que o nosso planeta possa alcançar, sair dessa fase de transição, onde tantas dores ainda pairam sobre ele, possamos alcançar a condição de mundo de regeneração. Gratidão. Antes de eu colocar a nossa vinheta, eu vou fazer um convite aqui através da vinheta que nos foi passada, né, pela equipe da Federação Espírita que está organizando, né, esse congresso. A comissão organizadora nos passou para a gente divulgar, e quem sabe a gente possa conhecer em setembro muita gente que a gente só conhece virtualmente, né, Eliane, não é, Ana? Vamos lá. Estão todos convidados, viu? Quem sabe, né? A gente tem a oportunidade, né? De conhecer presencialmente, né, Eliane? Né, Ana? É. Perdão, gente. Aqui é do próximo programa. A verdade de amanhã, Mulheres Notáveis. Vamos à nossa vinheta.